Hello everybody! Estamos juntos again, mesmo que remotamente, estamos juntos, né? E aí, let's see one more English class, ok? Vamos corrigir the question number 3, colocar a paginazinha aqui, que eu havia pedido a vocês na última aula, tá? Então, o job 1 já está respondido, né, aqui. Job 1 is the Computer Systems Analyst, ok? Temos agora job 2, né? A job 2 diz assim, job description. He or she communicates with the public on behalf of companies, organizations, or governments. He or she is also called a media specialist. What's the letter? It's the letter C, public relations specialist. It's so easy to answer. And let's see the job number 3, job 3. Job description says, he or she creates clothing including dresses, suits, pants, and skirts, and accessories such as shoes for consumers. What's the letter? The letter B, the fashion designer. Okay? Very good. So, let's see. Pessoal, vamos conversar agora sobre um tempo verbal, tá? Nós já havíamos estudado anteriormente presente, a simple present no caso, né, present continuous, passado, passado simples, né? Esse ano já fizemos revisão, vimos como usar a expressãozinha used to, né, que é para um passado que a gente tinha costume de fazer alguma coisa e ainda assim trabalhamos um pouco de passado, tá? Agora, na verdade, a gente vai trabalhar com a noção de present perfect, ok? Que noção é essa, pessoal? É o seguinte. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês é assim, it's extremely simple to study simple present or simple past. Porque simple present e simple past é muito simples para a gente, porque nós temos na nossa língua um tempo verbal equivalente. Nós não temos um tempo verbal equivalente ao present perfect, ou seja, nós não temos um presente perfeito em português. Nós temos presente, nós temos passado, pretérito mais que perfeito, but present perfect we don't have. A gente não tem, tudo bem? Então, vamos entender primeiro quais são aí os usos, tá certo? Então, coloquei uma descriçãozinha aqui, né, para vocês verem, né, para não ver do zero, né? Então, é utilizado para indicar um vínculo entre presente e passado. Como assim, professor, um vínculo? É assim, gente. Vamos supor que eu diga a vocês assim, que eu estudei inglês. Bom, se eu digo que eu estudei inglês, inglês hoje é algo que eu sei. Veja, foi uma ação que eu fiz lá no passado, mas vamos dizer assim que essa ação ela tem consequências, ela reverbera até os dias de hoje. Então é uma ação, vamos dizer assim, que ela atravessa, né, ela vem do passado para o presente, ela atravessa vários tempos. Então isso é o que a gente chama de present perfect, tá? Continuando. O tempo em que a ação ocorre é anterior ao presente momento, como eu acabei de descrever para vocês. Mas não é especificado, né? Eu não preciso dizer que foi há 3 anos que eu comecei a estudar inglês. Foi há 5 anos que eu comecei a estudar inglês. Eu estudei inglês. É isso que eu disse na frase, né, anterior. E geralmente estamos mais interessados no resultado do que na própria ação. Então é como se você chegasse num emprego e dissesse, mas a gente tem que se comunicar aqui com pessoas de outros países. Aí você diz, tudo bem, eu estudei inglês. Ou seja, o que interessa saber aí não é quando você começou a estudar inglês, quanto tempo você passou estudando. Interessa que você tenha a habilidade de se comunicar com pessoas em outros países. Então o que interessa é o resultado dessa ação. Tem uma notinha aqui muito interessante, tá? Veja, quando queremos fornecer ou então solicitar detalhes, tá, sobre quando, onde e quem, aí a gente usa o simple past. Então, se eu quero dizer a vocês assim, deixa eu até corrigir isso aqui. Se eu digo assim a vocês, ontem, veja que eu já coloquei aqui um tempo, né? Eu já disse quando, por exemplo, né? Eu já disse um quando aqui. Aí se eu disser assim, ontem fui ao cinema, né? Tem um ontem, né, que está bem delimitado. Então, para isso, você não vai usar o present perfect. Para isso você usa o presente simples. Você diz assim, rapaz, olha, desde que a quarentena começou, você diz, desde que a quarentena começou, eu estou com muito medo, né, de ficar doente. Então, quando você diz desde que a quarentena começou, você está focando lá no passado. Você diz semana passada,
você diz em 22 de abril de 1500. Então, quando sua necessidade, na hora de se comunicar, for falar de um tempo específico, você não vai usar o present perfect, você vai usar o simple past, o passado simples, que é o que a gente faz normal. Mas se você disser assim, por exemplo, eu já estudei no diocesano. Pronto. Você não disse quando, você não disse que tempo, né? Você não deu detalhes. O que interessa é o resultado dessa ação. Quando as pessoas estão dizendo assim, a escola particular, né, tá botando furando, tá pegando os meninos mesmo, botando um para estudar tudo. Aí de repente você vai dizer, rapaz, eu já estudei no diocesano e pelo que eu vi lá, não tem essas pegadas todas também não. Depende muito mais do aluno do que da escola. Olha, quando você diz isso, que já estudou no diocesano, não interessa quando foi. Interessa que da experiência que você tem, surgiu alguma coisa. Vamos ver isso na prática, né? Como é que fica então? Eu vou fazer assim com vocês. Eu vou fazer de uma maneira mais resumida e depois eu vou ver um pouco mais detalhado, tá? Como é um tempo verbal novo. Vejam aqui. O Present Perfect é utilizado para descrever. Eu coloquei aqui 5 situações, tá certo? Então veja. Uma ação ou situação iniciada no passado e que permanece no presente, que é bastante o que eu estou falando para vocês, tá? Por exemplo, I have lived in Bristol since 1984. Então, eu tenho morado em Bristol desde 1984, né? Aí vocês, professor, mas não tem o tempo? Sim, tem o tempo, mas veja, você continua morando, você não saiu de Bristol, você continua morando lá. Então, veja qual é a estrutura, gente, aqui do Present Perfect. É muito fácil essa estrutura. Você vai botar o sujeito, que é I. Você tem aqui, ó, have, e aí sempre vai ser have ou has, depende do sujeito, né? Se é terceira pessoa, a gente vai usar has. Eu tenho isso, vocês já podem ver na frase de baixo aqui, que tem um has. Então, mas sempre é o verbo have, não é outro verbo que você vai usar. O verbo auxiliar desse tempo verbal é o verbo have, tá? Então, I have lived. Aí esse lived, pessoal, você vai usar isso, ou veja, aparentemente isso é um passado, né? Mas na verdade a gente chama isso de particípio passado. Eu vou colocar aqui uma telinha para vocês verem uma coisa legal do livro de vocês, tá? Que é o seguinte, olha a telinha aqui. No livro de vocês, vocês vão perceber, isso é lá no finalzinho, tá certo? Nas páginas finais. Quando você tem a tabelinha aqui de verbos, tá? No livro, então você tem o nome do verbo, né? Que verbo é. Você tem o verbo na forma do passado, tá certo? Nessa primeira coluna aqui, né? Que vocês podem ver. E depois eu tenho o verbo no particípio passado. Pois bem, eu não vou usar o verbo no passado, eu vou usar o verbo do particípio passado. Cuidado, porque muita gente faz tudo certinho, mas na hora de olhar para a tabelinha, olha errado e coloca o passado. O passado do verbo a gente já estudou, isso é o simple past. A gente está estudando simple past. Aí vem a grande pergunta. Você vai dizer assim, teacher, você disse que eu não vou usar passado, mas eu tenho lived, termina com id. Né, in the end of the verb, termina com ed. Como é que eu não vou usar passado se termina com ed aqui? Gente, é o seguinte, todo verbo que é regular, fechei a gaveta aqui, bicho. Todo verbo que é regular, tá certo? Lembra que o verbo regular é porque ele segue um padrão. O verbo regular, ele faz o passado como? Comigo colocando ed no final. Então, quando eu digo dance, danced. Quando eu digo work, worked, né? Então, eu boto esse edzinho para marcar o passado. Pois bem, eu também boto esse ed para marcar o particípio passado. Agora, e apenas preste atenção, só dos verbos que são regulares. Tá? Eita, a mensagem é tudo, na hora que o cara está gravando, acontece tudo. É caminhão de leite passando, é mensagem, é a mãe do cara chamando, é assim mesmo. Bom, não vou editar não, eu vou deixar assim mesmo. Vamos lá. Então, assim, quando você tem o passado, gente, do verbo, né, você bota ed, porque esse verbo é um verbo regular. E para os verbos que são regulares, como live, né, que aí você tem lived, então esse verbo ele está no particípio passado, mas você também bota ed. Então isso quer dizer duas coisas importantes. Primeiro, se você tiver um verbo regular, não tem agonia nesse tempo verbal do present perfect, porque você toda vez vai botar ed se o verbo for regular. Aí, se ele não for regular, é que você vai pesquisar na tabelinha aqui que vocês estão vendo, tá? Eu vou tirar a tabelinha agora, mas você vai tirar, você só vai vir procurar o verbo na tabelinha se ele for um verbo irregular. Porque se ele for regular, não precisa, o padrão é o mesmo, você vai botar ed in the end of the verb, ok? Então, vamos lá. Nesse primeiro exemplo, só para a gente finalizar, então, I have lived in Bristol since 1984. Olha, eu disse que é desde 1984, tudo bem, até tem uma indicação aqui, né, de tempo. Cuidado com essa palavra since, viu? O pessoal quer dizer science.
não é science, porque se você falar science, você está falando ciência, tá? Então é science mesmo, e é I aqui nessa palavra, tá? Então, I have lived in Bristol since 1984. Veja, quando você tá lá, mora lá, né? É como se você dissesse I have lived in Rendeiras since 1990, né? De 1990. Eu moro na Rendeira desde 1990. Eu não continuo morando? Né? Então você usa o present perfect justamente. É uma coisa que no passado, ó, vem do passado, mas ainda é verdade no presente, tá? Então vamos para o segundo exemplo aqui, ó. Uma ação realizada durante um período e que ainda não tenha sido finalizada, ou seja, a ação ainda não acabou. Quando você diz assim, ó, She has been to the cinema twice this week. Quando você diz isso, ela foi para o cinema 2 vezes esta semana. Nós estamos na sexta-feira ainda, né? Mas a semana não acabou. Temos o sábado ainda para poder acabar a semana. Então, como essa semana não acabou, você usa o present perfect, porque vai que ela tenha gostado do filme e vá a terceira vez, né, assistir. Então, isso você usa o present perfect, ok? Eu vou falar com detalhes, viu, lá na frente. Não se aperreiem, isso aqui é mais um geral para vocês. Aí depois temos uma ação repetida em um período não especificado entre o passado e o presente. Veja, we have visited Portugal several times. Nós visitamos Portugal várias vezes. Veja que nem tem um quando foi, nem quando a gente voltou, nem quando a gente foi, nem quantas vezes eu digo também. Então é genérico isso. Mas o que interessa nessa frase é saber, olha, eu fui a Portugal, eu conheço, né? Já estive lá. Então isso é o que interessa quando a gente usa esse present perfect, ok? Vejam só, penúltimo exemplo aqui. Uma ação concluída no passado recente, né? E aí é um pouco diferente do que a gente viu até agora. Mas só que isso quando acontece, gente, isso é muito fácil de você perceber porque você usa o termo just. Quando você diz assim, I have just finished my work. Aí tem uma coisa interessante. Veja que a gente dá uma quebra aqui, né? Na I have finished. Aí você quebra a estrutura aqui. Quebra que eu digo no sentido de separa, né? Estou dizendo quebra, separa a estrutura do verbo. E esse just vem entre o verbo auxiliar e o verbo principal aqui, né? Então, I have just finished my work. Eu acabei de finalizar o meu trabalho. Ou como a gente gosta de dizer, né, em bom português, rapaz, terminei agorinha. Não é assim que a gente fala? Pois bem, em inglês você bota just, ok? E temos aqui ainda uma ação cujo período de ocorrência não seja importante, que é um pouco a repetição daquilo do começo, né? Não interessa quando aconteceu, interessa o que aconteceu, tá? Se eu disser assim, ó, He has read War and Peace, né? Ele leu Guerra e Paz, tá certo? Quando eu digo que ele leu Guerra e Paz, ele leu Graciliano Ramos, ele leu Machado de Assis, ele leu A Moreninha, ele leu Os Lusíadas, não interessa quando foi, interessa que ele leu, ele sabe, ele conhece, entende? Então, quando você tem aqui He has read War and Peace, você está dizendo que ele leu a obra. Aí eu quero chamar a atenção para essa frase em especial, né, que foi uma coisa que eu acabei deixando, né, passar. Veja, he. Porque eu tenho um he, eu tenho terceira pessoa, não é isso, gente? Pois bem, então é he has. Veja a frase de cima. I have. Por que have? Porque o sujeito é I. A frase de cima. We have. Por que have? Porque o sujeito é we. Aí a de cima agora. She. She has. Por que eu tenho she has? Porque o sujeito é she. Então isso aqui não desrespeita, tá certo? Aquela regrinha, de certa forma, que a gente estudou de quando tem um sujeito na terceira pessoa, o verbo precisa mudar, tá certo? Então preste atenção a isso. Então eu vou dar uma adiantada aqui, para essa aula não ficar muito grande. Vamos dar uma olhadinha agora nos casos, tá? Pessoal, eu numerei as frases, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês vão vendo aí que é mais fácil se vocês tiverem dúvidas. Professor, a frase 1 eu tenho uma dúvida sobre isso, a frase 4 eu tenho uma dúvida sobre aquilo. E aí eu numerei pensando que se vocês quiserem me consultar, né, fica mais fácil para a gente conversar, tá bem? Muito bem. Dúvidas vocês podem colocar na descrição do vídeo sem problema nenhum ou usar o Google Classroom, tá certo? Vejam só. Então no Present Perfect nós temos aqui They haven't lived here for years. Olha, eles não moram aqui há anos. Ou seja, desde algum tempo atrás que eles já não estão aqui. Ou seja, num passado eles foram embora. E hoje eles continuam fora, eles não voltaram. Então, ó, aqui inclusive é um outro exemplo para você ampliar a sua percepção. Eu usei o haven't, que é a forma negativa, né, gente? É tranquilo, vocês sabem fazer, tá? Então, pode ser na forma negativa ou na forma afirmativa, no problem, tá? Então, they haven't lived here for years. Eles não moram aqui há anos. Né? Algo que começou no passado e continua, né? Então, number 2.
She has worked in the bank for 5 years. Então, olha, ela trabalha no banco por 5 anos, ou há 5 anos. Aí a tradução, você vai escolher. Você pode dizer assim, ó, ela tem trabalhado no banco por 5 anos, e está correta essa tradução, ou ela trabalha no banco há 5 anos, está correta essa tradução também. Por que eu tenho essas duas opções? Porque, lembra, em português eu não tenho esse tempo verbal, então eu posso adaptar a melhor maneira, tá certo? Número 3, a number 3. We have had the same car for 10 years. E aqui, legal. Eu tenho o primeiro verbo have, que é o verbo auxiliar. E o had, gente, aqui é o verbo have também, né? Só que ele está no particípio passado. Lembra da tabelinha? Então, o verbo have fica como no particípio passado, fica had. Então, é como a pé da letra fica estranho, inclusive, que é nós temos tido o mesmo carro por 10 anos. Ou você pode dizer nós temos o mesmo carro por 10 anos. Então, temos tido, você pode trazer o pé da letra, né? Ou você pode fazer aí uma pequena adaptação e usar o presente. Nós temos o mesmo carro há 10 anos. Não estão erradas nenhuma das duas possibilidades de tradução, tá? Bora lá. E aqui fazendo uma pergunta. Então, fazendo uma pergunta, veja que o verbo have vai para frente, né? Eu estou falando da frase 4, claro. E aí o verbo have vai para frente de todo mundo, né? Lembra que a gente geralmente tem inversão quando a gente tem pergunta. Então, have you... Então, o sujeito, ó, ele só troca de lugar com o sujeito, né? Então, have you played the piano since you were a child? Né? Você toca piano desde que você era uma criança, né? Então não interessa há quanto tempo atrás você era uma criança, né? Para algumas pessoas, como por exemplo o professor Mário, né? Quando ele era criança, mais ou menos foi 2 anos ou 3 anos depois do descobrimento do Brasil, né? Então não vamos perguntar isso, que senão o bichinho vai ficar triste. Então vejam só. Ações iniciadas no passado e em andamento no presente são todas as situações em que essas frases se encaixam, né? Todas elas são coisas que começaram no passado e no presente a gente ainda tem, né, uma consequência disso. De certa forma, gente, o present perfect é basicamente essa estrutura aí, tá? Aí vejam só que tem alguns detalhes, vamos chamar de adendos, algumas coisas a mais pra gente falar, tá? Por exemplo, aqui, ó. Quando a gente, na verdade, tem o número 5 aqui, ó. I have worked hard this week. Tá? Eu tenho trabalhado duro essa semana. A semana não acabou. Como eu disse a vocês, hoje é sexta. Você pode estar olhando esse vídeo, sei lá, como revisão numa terça, numa quarta. Então isso aplica-se, né? It has rained a lot this year. Né? Então tem chovido bastante esse ano. O ano também não acabou ainda, tá? O ano está em progresso. We haven't seen her today. Nós não a vimos hoje. Aí dependendo da hora que você está assistindo essa aula, vamos supor que você está fazendo essa aula de manhã, né, como manda o figurino, que eu sei que vocês estão acordando cedo, 7h15 da manhã, 7h30, vocês já estão na frente do computador estudando inglês, que vocês são muito aplicados, nem adianta rir, viu, que eu estou vendo aqui. Então, o que acontece? Quando você diz, eu não a vi hoje, mas hoje não acabou, então pode ser que você consiga vê-la mais tarde, tudo bem? Então, é a mesma estrutura, o verbo have ou has, né, dependendo do sujeito, e o particípio passado. Veja que o worked e rend estão com ed porque são verbos regulares. Então a gente bota ed. Mas você nunca vai dizer que esses verbos estão no passado, viu, gente? Esses verbos estão no particípio passado, que forma do mesmo jeito do passado, mas estão no particípio passado, tá certo? E sim, aqui, aí sim é a forma irregular, tá certo? Do verbo see. Tudo bem? Vamos lá para a próxima... para os próximos exemplos, quase que não sai. Vamos lá, number 8. They have seen that film 6 times. Olha, eles viram aquele filme 6 vezes. Então eles viram de novo, viram de novo, viram de novo. Ou seja, é uma coisa que aconteceu, né, durante um determinado período de tempo aí. Né? Equivale àquela coisa lá do Portugal, aquela frase que eu havia falado com vocês antes. Veja number 9. It has happened several times already. Né? Olha, isso tem acontecido inúmeras vezes. Né? Isso já tem acontecido inúmeras vezes. Por exemplo, vocês acordarem cedo, tomar um café da manhã, chegar ao computador, fazer a aula, responder exercício, aí no outro dia, de novo, ok? Chamando a atenção de novo para it has. Se eu tenho has é porque o sujeito é it de terceira pessoa, tá? Number 10. She has visited them frequently. Olha, ela
tem visitado eles. Aí acho que fica estranho, né? Porque esse eles a gente não deve colocar aqui. Então vamos falar no padrão da linguagem, né? Da língua portuguesa. Ela os tem visitado frequentemente. Né? Então ela visitou novamente e justamente é o present perfect que indica essa recorrência aí, tá? Number 11. We have eaten at that restaurant many times. Então nós temos comido naquele restaurante, né, muitas vezes, tá certo? Então a gente tem o hábito de ir lá frequentemente. Então todas essas frases aí, diferente das anteriores, são ações que são repetidas, né, acontecem várias vezes. E eu não vejo que eu não especifiquei, eu não disse quando é que alguém foi visitar, quando é que alguém viu o filme, eu não disse quando foi que eu comi naquele restaurante, tá bom? Tá terminando já. Por penúltimo slide, tá? Vamos ver esse aqui. Vejam só, quando a gente tem um passado muito recente, lembra que a gente usa o just. Então, ó, é fácil, gente. Tem umas pontes, façam anotações, voltem, assistam de novo, né? Curtam essa bela voz de locutor que o professor de vocês tem, porque não é difícil. Se você se pegar, são realmente detalhes, são coisas assim muito fáceis de você perceber. Teve um just, acabou de acontecer. Agora, claro, cuidado que just pode ser usado em outros momentos, em outras situações. Mas no present perfect, se botar um just, é porque acabou de acontecer, tá? Então vejam só, a perguntinha aqui, number 12. Have you just finished work? Você já terminou o trabalho? Né? No sentido, terminou agorinha, terminou agora, rapidinho, desse jeito, assim. É quando vocês estão na sala de aula que eu passo 25 páginas para vocês traduzirem. E daqui a pouco eu olho e tá alguém virado para trás, batendo o maior papo na maior risadagem. Né? Eu digo, ei, já terminou, foi? Então essa é a ideia aí, tá? 13. I have just eaten. Olha, acabei de comer. Né? Então vamos supor que você chega na casa de alguém, né? Tá lá um paiol de cocadas com moscas, né? Povoando ali, fazendo suas colônias no meio das cocadas, e alguém oferece, não, cocadinha. Aí você, não, thank you, I have just eaten. Acabei de comer, quero não, muito obrigado. Né? Ou, como eu disse, comi agora, ó. Quero não, valeu. Tudo bem? Number 14. We have just seen her. Olha, acabamos de vê-la. Isso combina com a outra pergunta, né? Se nós já temos visto ainda, né? E o dia não acabou. E aí alguém a viu, né? E aí, I have just seen her. Acabei de vê-la. Lembrando que esse just vai no meio entre o verbo have, que é o verbo auxiliar, e o verbo principal, tá? No particípio passado. E 15. Has he just left? Ele já saiu, né? Essa é a ideia daqui. Tudo bem? Bom, como último slide, né, para não ficar cansativo para vocês, temos aqui 16, 17, 18, ok? Você tem a mesma coisa que eu tenho falado basicamente em todos esses slides, confirma um pouco o primeiro, tá? Só que aqui está mais evidente para vocês perceberem que não me interessa quando a ação aconteceu, mas interessa qual foi a ação. A ação é que é importante, tá? Então quando você tem aqui, ó, someone has eaten my soup. Ó, alguém comeu tua sopa, tu foi lá, esquentou a sopa, tirou da geladeira, lavou o prato, colocou a sopa no prato, aí percebeu que estava quente demais, foi tomar um banhozinho, na hora que você voltou, alguém havia comido sua sopa. Não interessa quando foi, não interessa que alguém mexeu no que era seu, né? Então você faz aquela pergunta desesperada assim, quem foi que mexeu na minha sopa, né? Não interessa quando, interessa que não era para ter mexido, não era para ter comido, não é isso? Pois bem, 17 nós temos Have you seen Gone with the Wind? Gone with the Wind, guys, is a name of a movie, né? É um filme bem clássico, tá? Eu acho que deve ter no YouTube. Se vocês tiverem um tempo, assistam, é bastante bom. É um negócio assim de umas 5 horas de filme, é coisa pouca, viu? Aí E o Vento Levou, tá? Então traduzimos como E o Vento Levou. Então eu quero saber, have you seen Gone with the Wind? E você já assistiu E o Vento Levou? Ou ainda, quando eu pergunto a vocês, have you seen Avengers? Você já assistiu Avengers? Or have you seen, I don't know, Ant-Man, o Homem-Formiga? Or have you seen Batman? Batman in English, of course. Então, quando você está perguntando se alguma vez na sua vida, não me interessa quando, você já assistiu determinada coisa. Então, vamos supor que a gente está falando aqui sobre relacionamentos e tal, e eu pergunto, have you seen Titanic? Você já viu Titanic? Aí você vai dizer, já, pronto. Aí eu digo, pronto, então, o amor nas pessoas é uma coisa. Eu não me interessa saber quando foi que você viu Titanic. Me interessa que você tenha o conhecimento para que eu possa falar sobre um exemplo, sobre uma experiência que você possivelmente adquiriu quando viu o filme, tá? Para terminar, number 18 says,
She studied Japanese, Russian and English. E aí tem uma coisa muito legal que eu estou mostrando para vocês aqui. Veja como é que está esse verbo has. She's studied. Veja, o verbo has aqui, gente, está contraído nesse she. Aí você, professor, mas eu não posso confundir isso com o verbo to be? Não há possibilidade. Porque veja, se fosse verbo to be, she is, então ela é estudada japonês, russo e inglês. A tradução ficaria horrível, porque você tem um estudada depois. Então cuidado que esse verbo to be, ele pode vir, esse verbo to have, ele pode vir contraído como se fosse verbo to be, tá certo? Não é muito comum, eu não vou fazer muito isso. Se eu fizer uma vezinha só ou duas para ver se vocês estão ligados, mas não vou pautar avaliações nisso, mas vez ou outra é bom mostrar a vocês, porque isso não é raro de encontrar num texto, tá bom? Então, olha, tem esse apóstrofo S e depois tem um verbo no passado, ou melhor, particípio passado, né? Dá para ver aqui. Então, esse apóstrofo S não representa o verbo to be, representa o verbo has, ok? Então, she's studied Japanese, Russian and English, quer dizer que ela estudou japonês, russo e inglês. Não me interessa quando foi, com quem foi, em que ano foi, interessa que ela sabe essas três línguas. Então, isso tudo, né, essas três frasezinhas aí são exemplos de quando o período exato é irrelevante ou então desconhecido. Tudo bem? Bom, então vai ter um homework para vocês, tá? Eu vou deixar lá no Google Classroom para vocês. Na verdade, na hora que eu acho que vocês já até viram, porque na hora que eu coloco, eu vou colocar antes de postar o vídeo para vocês no grupo do Zap. Então você já tem uma indicação de que a atividade foi postada. Se você não está ainda no grupo do Google Classroom, não tem problema. Volte e assista a aula anterior, porque na aula anterior eu avisei do grupo e lá tem um código. Aí você aproveita, aprende um pouquinho mais, pega o código da sala do Google Classroom, entra lá e faz os exercises from this week. Lembrando que temos prazo, tá? Segunda encerra. Ok, guys? Take care of yourself. See you. Bye bye.